Pra quem não sabe, eu tenho um bloco de notas com algumas ideias de jogo pra fazer. E, não são lá jogos muito atraentes. Além de que normalmente eu iria pensar duas vezes antes de fazer esse vídeo. Mas eu ri tanto quando eu vi Rinha de Galo Simulator. Meu Deus, não tem motivo pra eu não fazer isso. Foi uma visão dos céus tão forte que eu tinha o jogo todo na minha mente. Faltava só eu fazer. Antes mesmo de começar, eu desenhei o protótipo inteiro dele em uma imagem, começando pelo chão de areia. Também o cercado em volta dos nossos galos gladiadores e, é claro, a plateia. E para um protótipo também, não pode faltar a mecânica, né? Então eu fiz uma bem simples, onde cada galo tem uma vida, e para atacar outro galo é acertando uma sequência de Quick Time Event. É bem simples, é só um Quick Time Event, igual tem em qualquer outro jogo. Aparece na tela, você vai lá e clica. É bem simples. É tipo um Guitar Hero, só que de galinha, basicamente, então... Ah, cara, eu não sei. E então eu fui pra Unity, onde a parte mais difícil da criação de jogo me aguardava, o título. E beleza, vocês podem falar que eu nunca fiz um título de jogo na vida, e realmente, se for ver, eu nunca fiz nenhum título de jogo na vida. Mas isso muda hoje, com Rinha de Galo Simulator. Sei lá, Galo Fight, Reborn Edition, Brasil Saga. Acho que só Galos Fight tá bom, vai. Então, assim que o projeto abriu, eu já fui criando os dois galos. E sim, eles são quadrados. E o script também do QuickTime Event, onde vai ser basicamente a base de todo o jogo. Ele é só um código que eu preciso para detectar as teclas que o jogador clica. E normalmente seria simples, mas dessa vez deu um trabalho para fazer e eu não sei porquê. Deve ser, sei lá, porque eu passei uns 2 anos da minha vida sem fazer um jogo. Enfim, mas quando eu terminei, eu já conseguia detectar qualquer tecla que eu quisesse. Então eu só expandi ele para as 4 teclas, que vai ser o comando do Galo 1, e dupliquei ele também para fazer os comandos do Galo 2. Então eu fiz outro código pro meu árbitro, que a ideia que eu tive é que o árbitro ele fique responsável por falar a direção que o Galo deve clicar para contabilizar o ataque. E se o árbitro manda pra direita, então o meu Galo ele só tem que clicar pra direita até soltar o ataque. Ideia foda. Beleza, se eles não fossem só quadrados, eu diria que esse é um jogo foda. Mas não, eles são quadrado meio azul, um quadrado meio vermelho. Tá, eu tenho que dar um jeito nisso, mas não agora. Então, pra começar o jogo, eu ia precisar de um botão pra iniciar a sequência de comandos. Senão, toda vez que eu abrisse o jogo, ele já ia começar a falar um monte de coisa pra fazer, sem a contagem, sem nada. Então, por causa disso, esse foi o primeiro jogo que eu fiz um menu inicial. E beleza, eu fui obrigado a fazer o menu inicial, mas e aí, vai me julgar? Eu fiz. Pelo menos eu fiz. Enfim, junto com o menu eu fiz os controles do galo, que aparece na tela depois que eu aperto em começar. Só faltava criar o desenho das teclas pra aparecer ali. Só que, então, eu precisava desenhar, né? E como eu já tava incomodado com tantos quadrados na tela, então eu resolvi criar a arte dos galos. Primeiro pelo contorno e... Tudo bem, eu não sou conhecido por ter os melhores contornos do mundo, mas isso daqui E depois de dar uma melhorada nesse conceito aí, eu só precisei pintar e eu já tinha o meu galo de batalha. Foda! Aí pra criar o outro, eu só troquei ele de lado e mudei as cores. E depois eu já joguei tudo que eu tinha criado no jogo, exceto por essa grama e areia que eu peguei do artista lá em um site de artista de jogos. Enfim, eu fui lá, criei os comandos e até a animação do galo se movendo. E eu fui criar uma parte que particularmente eu gosto muito de fazer, que é a barra de vida e a barra de carregamento de ataque. Além de que também é muito simples de fazer, e fica muito bonito bem rapidinho. Então, depois de fazer aquilo, eu fiz a contagem regressiva pro árbitro e depois que ele acaba é pra começar o jogo. Eu a princípio ia deixar essa contagem ali em cima, mas depois eu mudei de ideia deixando ele enorme no meio. E quando eu fui testar pra ver como tava ficando, ele sugava toda a vida do outro galo em um instante. Que isso? Aí aproveitando que eu já tava dando uma mexida nos galos, eu fui animar o ataque e o dano que eles tomavam. E tava mó legal a animação, só que funcionava todo meio torto na hora do teste. Enfim, isso é coisa que eu vou ajeitar depois quando eu estiver polindo o projeto. Não compensa arrumar agora, muita preguiça, foi mal. E também agora tem outras coisas pra fazer, né? Tipo, desenhar o tão esperado menu, que eu tô postergando desenhar ele faz algumas horas. Também porque esse botão tá horrível, o botão de começar e também... só tem um botão de começar, né? Vamos desenhar isso aqui logo.
E não foi nem muito difícil. Eu só fiz outros botões também e aproveitando o embalo eu já fiz o cercado dos galos. Ficou meio pequeno para os nossos galos, parecem dinossauros de batalha perto da cerca, mas tudo bem, é um jogo, é proposital. E depois de tudo isso que eu fiz, eu já tava cansado de desenhar. Mas aí eu perguntei pro Polar se eu deveria ou não fazer a plateia, que era um dos objetivos iniciais do game. Mas pra minha infelicidade, ele só me deu mais trabalho. Eu resolvi ignorar ele por enquanto e fui dormir, porque já eram quase 2 da manhã e eu queria descansar um pouco. Mas quando eu acordei no dia seguinte, já bateu a depressão de ter que desenhar aquele árbitro e a plateia toda, que... Beleza, eu nem faço ideia de como são as linhas de galo, então eu pesquisei um pouco pra saber. Já que eu vou ter que desenhar isso de qualquer jeito, pelo menos tem que ser alguma coisa parecida, né, com a realidade. Ou não, né, tanto faz, é só um jogo. Então eu pesquisei pra ver qual que era o público-alvo e... Caralho, olha o nível dessas linhas, mano. Tem cadeira, tem chão, tem teto... E tá, a minha rinha não é uma das melhores que tem no mercado, dá pra notar. Então depois que eu fiz esse árbitro, que olhando agora ele é feio pra caralho, hein? Que pena dele, mano. Eu fui desenhar os cowboys que ficam vendo a rinha acontecer. E sim, o meu público-alvo das rinhas de galo é cowboy. Se fosse pelo menos rinha de cavalo, eu acho que faria mais sentido. Então, como esse jogo ele já tava caminhando para as partes finais dele, então eu fui pegar alguns efeitos sonoros para eu colocar no jogo. Mas eu não vou mostrar isso aqui para não tirar o suspense da obra final. Eu só posso mostrar que eu fiz o script para tocar os sons. E eu liguei eles no animador dos galos, que em certo frame da animação ele vai tocar essa linha de comando, que é o som, né? E foi até que bem simples, foi mais simples que colocar todos os cowboys um por um na cena e... Caralho. Mas ficou muito engraçado, ele de braço cruzado esperando alguma coisa acontecer. Aí, enfim, eu até animei a plateia pulando pra quando um galo atacasse, mas eu não consegui fazer isso acontecer no jogo, por algum motivo. Então, meio que ficou assim mesmo, tanto faz. Então passei algumas horas polindo o jogo, arrumando algumas animações, sons. E no final, quando ficou tudo pronto, eu chamei o Polar pra testar o jogo comigo e o que saiu foi isso daqui. Vai ter que ver no Parsec, esse jogo não funciona online não. Cara, por que você não falou isso há muito tempo atrás? Eu acho que eu consigo fazer um jogo online, cara. Não, tu vai entrar no meu PC, que isso? Pô, você é um arrombado, mano. O nome do jogo é Galos Fight, tá? Diminui um pouco o nome, porque senão seria Galos Fight Brasil's Return. A plateia vai Aqui, tomar no céu. o galo da direita, ele funciona no IKLJ, é como se fosse um WSD. Ótimo. E o da esquerda é no WSD. Você não conseguiu fazer na setinha, é? Não, fiquei com preguiça de programar essa porra. Se quiser, eu fico com o galo 2. Não, foi. Tu vai ter que Cara, apertar agora a seta nos botões, ó. Agora a esquerda. Espumando o botão da esquerda, da direita agora. Vai se foder. O jogo tá alto pra caralho, viado. Eu vou ensurdecer nessa porra. Ganhei, porra! Morreu também, morreu, você morreu. Vai tomar no cu, não acredito. Meu galo não mexe mais, ele nem balança. Ele tá morto, eu já matei ele. Eu me divirto muito fazendo isso, na moral. O jogo não dá pra resetar, como você deve ter visto, então pra jogar de novo é só se fechando ele e abrindo de novo. E se você quiser jogar ele, eu upei ele no itch.io. Pela primeira vez eu upei algum jogo na vida. Enfim, se quiser dar uma olhada lá e, sei lá, zoar com seus amigos. Só que ele só funciona localmente, né? Tipo, você não vai conseguir jogar com seu amigo aqui na puta que pariu. Os dois tem que estar no mesmo PC. Ou então, pelo menos, você loga no Parsec. Enfim, é bem da hora. Ou não, né? Esse jogo... Tchau.